Bem-vindos a mais um vídeo no canal Deus do Coração. Que essa mensagem possa transformar a sua vida, que Deus lhe abençoe sempre, e jamais perca a fé em Deus, que o milagre irá acontecer. Essa vida é tão curta, minha gente, para a gente passar tempos preciosos onde não nos pede o coração. Nunca é tarde para você abrir as gavetas e descobrir quais são os sonhos que você ainda tem. Coisas às vezes tão simples. Tão simples. Você está feliz? Eu pergunto para você. É simples. Você está feliz onde você está vivendo? Você está feliz fazendo o que você faz? Você está feliz pensando como você pensa? Não tenha medo dessa resposta. Nós vamos ter o dia inteiro para pensar sobre ela e depois vamos até rezar sobre ela. Mas o primeiro despertar é isso. Abram as portas dos cativeiros. Conheça o seu desassossego. Tenha medo, não tenha medo de responder para você mesmo que hoje é desagradável de ser vivido, de ser experimentado. E tenha a coragem de responder. Isso você pode modificar ou você precisa acolher. Porque também a liberdade interior nos ajuda a acolher o que não pode ser modificado. O mais bonito do cristianismo é quando a gente identifica que nós estamos no mesmo barco. Não se sinta pior que ninguém, não. Não se imagine para o outro, não. Não permita que o outro retire de você a capacidade de você chegar àquilo que você pode. Às vezes nós ficamos mergulhados no pecado, nos vícios, é porque a gente não se oferece o olhar de Jesus. Às vezes a vida também vai nos colocar nessas praças humilhantes. Quantas pessoas desacreditaram de mim também? Quantas pessoas desacreditam hoje? Tome como regra de vida: o que te salva não é o que os outros acham, é o que Deus sabe ao seu respeito. É nisso que você precisa se empenhar. A nossa vida muda quando nós mudamos as nossas atitudes. Não queira obter um resultado diferente fazendo as mesmas coisas todos os dias. É quando você muda a lógica da sua vida que as coisas abrem diante de você. Abre esse mar vermelho, você tem o poder. O mar vermelho da dúvida, do sofrimento, da angústia. Vá lá. Chega de tristeza. Chega de alimentar angústias, ansiedades. Não, você nasceu para ser feliz. Volto a dizer, às vezes eu sou muito cruel comigo, você é cruel com você, porque você insiste em viver distante de onde lhe pede o coração. Você adia as soluções. Você se priva de ir buscar o que você realmente quer viver, porque se acostumou assim. Se acostumou a não dar espaço para si mesmo. Se acostumou a não observar os seus desejos. Já acostumou a não prestar atenção nas suas reais necessidades. Você vive para tantas coisas e tão pouco vive para si mesmo. Não é egoísmo não, viu? É busca de liberdade interior. É a oportunidade que nós temos de inteirar, de ajuntar tudo que somos. Porque às vezes é retirando um sonho aqui e outro ali que nós vamos ficando mais inteiros. É isso que faz diferença na vida de uma pessoa, minha gente. É isso que separa o menino dos homens. É a capacidade que nós temos de decidir por aquilo que de fato nos convém. Eu quero, eu posso, mas não me convém. Eu preciso fazer o meu apocalipse todos os dias. Se eu quiser ser um cristão sério,
eu preciso erigir diariamente o meu juízo final. Eu não posso esperar pela morte. Eu tenho que passar diariamente no crivo do meu entendimento o que eu tenho escolhido para mim. Quais são as pessoas que estão me influenciando? Quais são as leituras que estão me determinando? Quais são as alegrias que eu tenho buscado? Quais são os amigos que eu tenho escolhido para que possam exercer influência sobre mim? Tem de ser a minha honestidade diária. O tribunal precisa ser erguido diariamente. Porque quando o outro olha para mim, ele põe as suas informações. E ele pode estar muito mal intencionado. Pergunte a si mesmo. Fuja dessa tentação de sempre jogar a pergunta para o outro. É para você. É com você que Deus quer resolver essa pendência. Quem é você? O que você tem feito da sua vida? As escolhas que você está fazendo lhe ajudam a colher aquilo que você não escolheu? Porque quando nós falamos de liberdade interior é o resultado mais bonito que o Evangelho pode nos dar. E a liberdade interior, ela só é possível quando nós nos conhecemos. Quando eu sei quem eu sou. Quando eu vivo o exercício diário de saber o que eu posso e também o que eu não posso. É libertador na nossa vida saber o que a gente não pode. É libertador. Muitas pessoas se perdem porque insistem naquilo que não podem. Um heroísmo bobo. Um heroísmo bobo, sem sentido, que nos leva para longe. Eu sei quais são os meus limites. E ao estabelecê-los, eu estou favorecendo as minhas possibilidades. Quando eu estabeleço os meus limites, eu naturalmente favoreço as minhas possibilidades. Se eu desconheço os meus limites, eu vou ter muita dificuldade de lidar com as minhas possibilidades. Que às vezes o seu pior inimigo não é aquele que está de fora, é o que você traz dentro de você, com sentimento de culpa, autopunição e de nunca acreditar que você tem algum valor. Às vezes as circunstâncias da vida levam embora o nosso amor próprio, e quando eu não me amo, eu não serei capaz de amar alguém. Eu não posso dar ao outro aquilo que eu ainda não tenho em mim. Quantos eus que não são meus? Quantos eus estão aqui e não são meus? Que funcionam como um impedimento para a minha felicidade. Por que nós temos tanta dificuldade de nos conhecermos? Por que nós temos dificuldade de dizer não àquilo que nós sabemos que é destrutivo para nós? Por que nós não temos coragem de parar o trem em alta velocidade que está nos levando para um lugar que não é o nosso? Há anos e anos e anos repetindo um estilo de vida que não tem nada a ver com a nossa alma. É o corpo protagonizando um sofrimento terrível de nunca estar onde lhe pede o coração. Porque somos tão cruéis conosco? Por que nós somos tão cruéis com a gente? E não ter coragem de parar o trem e dizer: este trem está me levando para um lugar que eu não quero ir. E nunca é tarde para descer. Eu preciso refazer a história da minha vida. Eu preciso ter coragem de olhar para aquilo que eu escolhi viver.
mas também para aquilo que escolheram viver por mim. Quem se ama vive diariamente o que nós chamamos de processo de conversão, que não é outra coisa senão você ficar livre de tudo aquilo que impede você de se amar. Sim, porque às vezes as circunstâncias da nossa vida drenam o nosso amor próprio. E nós pecamos contra o primeiro mandamento, que foi aquele que Jesus reuniu todos. Ele disse: amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Gente, o cristianismo só é possível a quem se ama. Agora, minha gente, por que nós perdemos a capacidade de observar o que de fato nós precisamos? Por que nós vivemos tão mal? Por que nós passamos anos e anos e anos de nossa vida oferecendo-nos a pior parte, se nós merecemos a melhor? Por que tantas vezes nós optamos por viver de uma forma destrutiva, quando na verdade nós nascemos para a vida, para o que há de mais alto, para o que há de mais elevado? Eu olho para você daqui e eu não tenho acesso a tudo que você já viveu, as demandas que você já precisou enfrentar. Eu não tenho acesso às dores que você já sofreu. Eu não tenho acesso às alegrias que você já viveu. Eu não sei se você já foi viciado ou não. Eu não sei onde é que você cai, onde é que você tropeça, onde é que você é cruel, com quem você é cruel, onde você é cruel. E por isso que eu não tenho condições de ser o porteiro do céu para determinar se você entra ou não. Eu não sou o síndico da eternidade. É vivendo bem que nós preparamos a eternidade. Pare de ficar com essa ansiedade de ficar querendo saber como será depois da morte. Ocupe-se da vida. É a única maneira que você tem de preparar a morte. É a maneira mais justa, mais honesta que você tem de olhar para a sua eternidade, para aquilo que lhe espera. É vivendo bem o momento presente. Por isso que nós não podemos compreender uma religião que nos faz ter desprezo pelo tempo e pelo espaço. Durante muito tempo, vigoraram algumas espiritualidades que ensinavam as pessoas a ter desprezo pelo mundo. Não faz sentido, minha gente. O mundo a que Jesus se referia, vós estáis no mundo, mas não sois do mundo, essa expressão de Jesus para os seus apóstolos não era para que eles desprezassem as coisas do mundo, não, era para que eles soubessem que este mundo é passageiro, essa casa é passageira, este piano é passageiro, o dinheiro é passageiro, o sucesso é passageiro. Aí Jesus está ensinando que há uma maneira interessante de lidar com o tempo e com o espaço. Tá bom, eu tenho, mas eu não vou me apegar àquilo que tenho, porque tudo isso passa. É igual o apego às pessoas. Eu sei que é muito difícil a gente perder alguém, mas o nosso excesso de sofrimento na perda está justamente em não aprendizado. Nós não aprendemos que as pessoas também serão passageiras na nossa vida. A gente pode até saber, mas a gente não aprendeu. É igual a música. A lição nós sabemos de cor, só nos resta aprender. Sim, tem muita coisa que nós sabemos de cor, mas ainda não aprendemos. Pode ser que se a gente tivesse sido educados desde pequenos a compreender a morte como um processo natural na nossa vida, nós teríamos menos dificuldade no momento em que ela acontecesse ao nosso lado. Mas às vezes a falta de espiritualidade, a falta de vida interior, nos faz a gente ficar apegados demais à matéria e às pessoas. Pois é, são as nossas dificuldades, porque somos ocidentais. Somos apegados demais ao tempo, ao espaço, e queremos compreender a eternidade a partir do limite que nós temos. Eu gosto de dizer que o nascimento, ele não acontece uma única vez na vida. Eu vim ao mundo
porque fui expulso pelo ventre da minha mãe, que movido por uma sabedoria biológica, me colocou para fora. Chega, já passou o tempo de estar aqui. E que bom que eu fui expulso. E depois precisei enfrentar muitas outras expulsões do ventre da vida. Quando eu achava que já tinha encontrado o meu lugar, as contrações chegaram, os acontecimentos me expulsaram e eu precisei buscar uma nova forma de ser o Fábio. E como isso nos enriquece? Quando você percebe que a vida, em movimentos de contrações, está expulsando você daquela realidade, daquela situação, antes de lamentar, pense na possibilidade de que essas contrações, essa expulsão, lhe proporcionará uma nova forma de ser você. E isso é absolutamente maravilhoso. Ter a oportunidade de ser você de um jeito novo. Isso é como nascer. Isso é como renascer. Você se dá a oportunidade de viver uma nova experiência com tudo aquilo que já foi aprendizado antes. Então eu estou aqui, vivendo este momento presente, mas com as experiências que eu trago de outros renascimentos, de outras oportunidades que eu tive de ser expulso para me adaptar a uma nova situação, uma nova realidade, por mais doído que fosse aquela expulsão, por mais doída que fosse aquela expulsão. Eu tenho vivido uma liberdade tão grande que eu sei que foi fruto justamente das minhas dificuldades. Sabe, alcançado o direito de ser quem eu sou, sem precisar ficar criando um personagem para agradar este ou aquele. Chega de você viver construindo personagens para agradar as pessoas. Não é justo você viver para agradar os outros se você não está agradando ou correspondendo à essência que Deus pôs em você. Ah, mas aquelas pessoas não vão gostar mais de mim. Não tem problema, outras gostarão. Não se preocupe. O que tiver que ficar, ficará. O que tiver que partir, partirá. Faz parte do processo da vida. Há pessoas que ficam mais próximas de você naquele momento ou neste, e o que há de ficar, vai ficar. O que for para ficar, o que for para permanecer, o tempo não arranca de nós. Eu perdi essa ansiedade, porque a minha liberdade interior me faz caminhar não para fora, mas é para dentro. Quanto mais eu vou tomando consciência daquilo que eu sou e do que eu ainda posso ser pelo poder de Deus, muito mais eu vou ficando livre. Muito mais eu não permito, ou melhor, muito menos eu permito a escravidão do olhar do outro. Sim, porque há olhares que nos escravizam, né? Há olhares que nos olham e nos aprisionam porque eles querem que a gente seja daquele jeito. E a gente, por uma fragilidade emocional, a gente acaba se sujeitando. E nada pode nos empobrecer mais do que a gente se adequar ao que o outro quer que a gente seja. Não é justo. Eu tenho que ser o que Deus criou. Eu tenho de ser um vulcão em constante... Como é que chama isso quando o vulcão joga para fora? Em constante erupção. E o que sai para fora não, o que sai, uma redundância, né? O que sai tem que ser a minha verdade, aquele que Deus criou. Você tem de ser um vulcão em constante erupção, julgando para fora o ser que você é, que é profundamente amado por Deus. Não há nada, absolutamente nada que você tenha feito na sua vida que lhe retire o direito de acreditar que você é um território precioso ao Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que nesse espaço estreito do nosso coração, onde a gente pensa estar, todo o poder de decisão, né? A nossa cultura nos ajuda a pensar o coração como centro da nossa vida.
É nesse centro que a nossa identidade está. É nesse centro que nós temos também os estragos causados pelas visões dos outros. Mas é neste centro também que nós podemos ressuscitar o olhar de quem nos olhou do jeito certo, para que nós sejamos curados e para que essa força de Deus cresça em nós e nos ajude a fazer na vida do outro acontecer essa ressurreição, essa vida nova que hoje queremos para nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, minha gente.